Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 25 de setembro de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas, para pesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e para-leis, das manifestações conscienciais ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega-fraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa, eu, Eliel Queiroz, e o meu companheiro de rádio, Renato Coral, e temos a honra de receber no nosso programa, o Conteúdo do Paradireito, o professor Alexandre Martins Baltazar. Nasceu em Criciúma, Santa Catarina, Brasil, arquiteto e urbanista, mestre em gestão urbana, professor universitário e empresário, acessou a Conscienciologia em 1991 em Florianópolis, por meio do IPC, voluntário da Conscienciologia desde 1993, nas ICs e IPC em 93 a 98, CAEC de 95 a 2001, Aracê de 2001 a 2008, Discernimento de 2009 a 2012, Asimvex desde 2012, docente em Conscienciologia desde 94, tenepsista desde 1995, principal área de pesquisa para reurbanologia, verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia e membro do Colégio da Conscienciologia. Então, o tema de hoje é deveres do intermissivistas na aceleração da Reurbex, Então, aí nós vamos, Baltazar, começar a conversar sobre essa temática, Então, se você quiser fazer uma breve, apresentação de você e desejar um bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia a todos. É um grande prazer estar novamente aqui, no programa, e é sempre uma grande satisfação, a gente poder fazer correlação da nossa especialidade. Da outra vez a gente fez o debate sobre colegiadologia e hoje vamos falar de para-reurbanologia, ou estudo da Reurbex, relacionando aí com a questão do paradireito. Então é uma grande satisfação e eu agradeço ao convite, Eu estudo a para-reurbanologia de maneira mais aprofundada desde 2011. Foi quando eu fiz um curso de definição de especialidade pessoal. Um curso que foi ministrado uma única vez até hoje, Eu tive o privilégio de poder participar, e foi um curso que utilizou abordagem conscienciométrica, consciencioterápica, proexológica e parapercepciológica. Foram 4 instituições dessas especialidades que nos ajudaram, enquanto alunos, a identificar ou assumir a especialidade pessoal. Então, no meu caso, eu lembro das oficinas de consciencioterapia, os debates que nós tivemos com conscienciômetros. No meu caso, foi mais o reconhecimento, Estava claro para todo mundo, menos para mim, de que eu era um reurbanizador, no sentido intrafísico, pelo fato de estar sempre participando aí de implantação de campi. Eu tive a participação no início do CAEC, depois na Aracê, tive uma passagem de discernimento, até hoje eu estou na Asimvex, ajudando a instalar o campus da Asimvex, e aí esses feedbacks dessa característica minha ficaram muito marcantes, e eu assumi essa especialidade com a pretensão, digamos assim, de ampliar essa questão da reurbanização. Quando a gente fala de reurbanização, a gente está falando do aspecto físico, E ampliando isso para a questão extrafísica, porque foram muitas abordagens que nós estudamos ao longo aí de quase 26 anos agora, 27 anos, a gente estudou muitas abordagens multidimensionais dessa reurbanização. E aí, a partir de então, nós criamos um colégio invisível, que existe até hoje, eu sou um dos fundadores, e a gente vem aprofundando
e tem muita coisa aí para a gente debater sobre esse assunto da para-urbanologia, que o grupo do Colégio Visível ele é muito forte, muito unido, já tivemos várias produções. Então, esse tema relacionado ao para-direito é a primeira vez que eu vou abordar, mas eu vejo que tem bastante coisa aí que a gente pode aprofundar juntos, né? O pessoal do para-direito, eu tenho certeza que tem muito a contribuir e enriquecer. Muito bom, Alexandre. Para a gente começar, então, a começar a falar, porque tem pessoas que são nossos ouvintes, mas não são da Conscienciologia, né? E aí essa terminologia Reurbex, seria importante o que significa essa palavra, o que é isso, e daí você já emenda quais são hoje os indicadores de aceleração dessa chamada Reurbex. Então, se você puder contextualizar o que significa a palavra e, ao mesmo tempo, trazer os indicadores que está tendo uma aceleração disso, a gente já pode começar o nosso debate a partir daí. Vamos lá, então. Reurbanização, o conceito de urbanismo, eu acho que ele é prioritário nós compreendermos, né? Urbanizar significa você implantar, por exemplo, uma cidade, você organizar uma comunidade, com ruas, quadras, moradias, áreas de lazer, isso é a urbanização, certo? Então, você tem uma área rural que pode passar a se tornar urbanizada, quando ela vira um bairro ou uma cidade. Reurbanizar significa você ter que urbanizar de novo. Quando que isso é necessário? Quando o ambiente urbanizado se torna degradado. Então, na intrafisicalidade, é interessante que eu fiz um mestrado na área de urbanismo, e foi muito impactante para mim quando eu ouvi, logo no início do mestrado, os professores falando que dificilmente nós iríamos trabalhar como urbanistas, nós iríamos provavelmente trabalhar como reurbanistas. Por quê? Porque as cidades já estão implantadas e raramente, atualmente, se fazem cidades novas. O que nós temos é que melhorar as cidades onde nós estamos vivendo, ou seja, reurbanizar. Então, quando você vê ambientes como cracolândias nas grandes cidades, começa a virar uma constante, são ambientes degradados. Aí eu pergunto, aquilo é um ambiente degradado físico ou extrafísico? Ou ambos? As iniciativas de reurbanizar uma cracolândia, se elas forem meramente intrafísicas, sem mexer na reciclagem consciencial daqueles usuários, será que vai surtir efeito? Então, existem os paradigmas, né? Isso é muito interessante, porque tem tudo a ver com a reurbanização extrafísica, que eu já vou entrar, mas os paradigmas de resolução de uma cracolândia é a internação forçada, ou o acolhimento, a orientação e o encaminhamento. O acolhimento é quando você recebe aquele usuário de drogas e você considera ele como um ser humano, trata com dignidade, tenta encaixá-lo no trabalho, vê que ele tem aquela situação por conta de um histórico, que às vezes é traumático, é estigmatizado, e aí isso tem tudo indica que tem um quadro de solução melhor do que quando você faz a internação forçada. Então, veja, se nós considerarmos que nós temos uma vida multidimensional, que existem outras dimensões, que existem consciências que já faleceram, a gente usa o termo dessomar, que é descartar esse soma físico, e elas estão nessa outra dimensão, se nós consideramos essa possibilidade, vamos então considerar a possibilidade de que essas consciências extrafísicas ou consciências, elas se agrupam por afinidade. Então, nós temos amparadores, né, os anjos, mentores, os guias espirituais, que são aquelas consciências ou consciências extrafísicas mais evoluídas, elas estão numa outra dimensão. As mais densas, as mais intrafisicalizadas, elas tendem a ficar mais próximas dessa dimensão intrafísica. Feito isso, surge o conceito de reurbanização extrafísica, que é quando você vê uma comunidade. Aí não é um bairro intrafísico, é uma comunidade extrafísica formada por consciências doentes, patológicas. Você imagina elas se aproximando, elas vão aumentando em quantidade e exercem uma influência negativa nessa dimensão intrafísica. Quando isso acontece, isso prejudica a nossa escola de evolução, que é essa dimensão intrafísica. Esse problema ele é resolvido através da reurbanização extrafísica. Então, o professor Valdo, ele escreveu um livro chamado Homo Sapiens Reurbanizados, é um tratado, onde ele aprofunda a teoria, né, que ele vivenciou bastante,
dessa reurbanização extrafísica. Quem que coordena? Quem que organiza? Como que é feita a Reurbex? Quem coordena são os serenões, são as consciências mais evoluídas que nós temos condições de conhecer. Então, os serenões, eles desenvolvem um trabalho junto com evoluciólogos, com amparadores, que são consciências mais evoluídas, visando desmanchar essas comunexes patológicas, mas com qual objetivo? Diminuir essa influência negativa na nossa escola, que é esse planeta. Então, o professor Waldo sempre dizia isso também, né, que o nosso planeta é um hospital-escola. E a Reurbex, essa reurbanização, no momento em que você tira essa influência negativa, há uma tendência de deixarmos de ser um hospital-escola e nos transformarmos numa escola-hospital. Então, nós teremos mais alunos aprendizes e menos doentes. Muitas consciências estão na dimensão extrafísica sem saber que faleceram, que dessomaram, tá? Que não estão mais vivos. Então, imagina uma situação dessa. Essa consciência recobrar a lucidez, entender o processo multidimensional, e aí ela passa a vir para a dimensão intrafísica com uma programação de vida. Entende? Muda tudo. Esse é o processo que nós estamos passando agora em relação à questão da reurbanização do planeta. O professor Waldo, ele coloca que isso se intensificou a partir do ano 1100, que é a aceleração da reurbanização extrafísica. E ele coloca que ele, enquanto Zéfiro, né, que é a personalidade extra, a identidade extra do professor Waldo, teve uma participação junto com os amparadores, com os serenões, visando o incremento da Reurbex, isso em 1100. Então, o professor Waldo, ele deixa claro no livro Zéfiro, da professora Mabel Teles, ele coloca que foi quando ele deixou de correr dos assediadores e passou a enfrentar, passou a acolher os assediadores. Nesse momento, houve um início do processo da Reurbex e uma mudança nos rumos, né, que culminou hoje com o que a gente conhece, que é a implantação da conscienciologia e das cognópolis. Então, quando você incrementa o processo da reurbanização extrafísica, o primeiro impacto é algumas consciências serem transmigradas para outro planeta, né? Então, essas consciências extrafísicas, elas não têm mais condições de ter uma vida humana, pelo nível discrepante, a discrepância do nível evolutivo dessa consciência para a dimensão intrafísica. Então, uma turma realmente ela vai embora. Uma outra turma, ela é encaminhada para comunidades de tratamento, para que ela possa vir para uma ressoma, né, para o renascimento intrafísico. E tem aquelas que têm a ressoma compulsória imediata. Então, esse é o tratamento dado quando você faz esse desbaratamento de uma comunidade extrafísica, né, que é o que, assim, outros termos, né, para a comunex baratrosférica, é umbral, inferno, a geena, é aquela comunidade realmente doentia, patológica. Então, esse processo, segundo o professor Waldo, ele se incrementa a partir do ano 1100, né? Então, primeiro vem o incremento, né, dessa reurbanização. O segundo passo, né, desse processo é a criação da ciência conscienciologia, ainda na dimensão extrafísica. Depois começam-se os cursos intermissivos, que é a preparação de consciências para trazer para a dimensão intrafísica uma neociência para estudar a consciência, né? Então, quando eu conheci a conscienciologia, em 1991, e eu já tinha projeções conscientes, a primeira coisa que eu pensei assim, não é possível que nesse planeta as pessoas não saibam o que é projeção consciente. Todo mundo sai do corpo, eu saio do corpo, por que não se fala sobre isso? Por que não ensina na escola? Por que isso não está sendo difundido amplamente? Aí eu lembro que se falava, né, que a gente tem a tendência de virar o projeção chato, porque a gente quer que todo mundo conheça a projeção consciente. Então, a importância da conscienciologia, dos cursos intermissivos, ela nasce dessa demanda de explicar na dimensão intrafísica que nós não somos o corpo físico, que nós somos consciências multidimensionais, nós não nascemos na dimensão intrafísica. Nós temos séculos ou milênios de existência. Pode falar, Léo. Assim, você colocou uma coisa que eu achei importante, que você está entrando dentro também dos bastidores da elencologia, dentro do cenário da reurbanização. E como que você vê o papel do intermissivista
nessa reurbanização e o que isso tem a ver com o para-direito, o que toca, né, esse papel do intermissivista na reurbanização extrafísica com relação ao para-direito? Então, aí, uma vez criada a Conscienciologia, criado o curso intermissivo, aí o intermissivista, o que é o intermissivista? É aquela consciex que fez o curso intermissivo. E aí ela ressoma, ela nasce, é o intermissivista ressomado. Sabendo desse processo de reurbanização extrafísica que está em curso no nosso planeta, o que é, assim, a minha visão em relação ao papel do intermissivista no tocante ao para-direito? Assim, é fundamental entendermos o que é o processo da Reurbex. O intermissivista, ele tem essa obrigação. Ele tem o dever de entender o processo da Reurbex. Porque uma vez que ele entende, eu diria que, assim, é uma consequência desse dever do entendimento, é ele sobrepairar o que está acontecendo no nosso planeta. É ele conseguir ser o porto seguro para outras consciências que não têm esse discernimento, que não têm essa lucidez, e acabam entrando de gaiato, digamos assim, nessa piora que o planeta está passando. Mas qual é a piora? Né? Em que aspecto? O professor Waldo ele sempre dizia que antes de melhorar vai piorar. Tá? Então, o que vai piorar? E aí é interessante, porque nós tivemos um grande debate no Colégio Invisível da Para-Urbanologia, e um dos nossos colegas, ele trouxe um livro chamado Factfulness, né? O hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Tá? Eu devorei esse livro em 2 semanas. Depois tem um outro chamado Otimista Racional. Esse eu tô lendo ainda, não terminei. Porque o que acontece? Quando a gente começa a estudar os indicadores do nosso planeta, ele está melhorando, ele não está piorando. Então, você observa, por exemplo, a taxa de analfabetismo nos países subdesenvolvidos. Ela está caindo. A quantidade de pessoas mortas em guerras, ela está caindo absurdamente. A quantidade de pessoas saindo da faixa de miséria, entrando na faixa de pobreza, está aumentando. Você vai, mas está entrando na faixa de pobreza? Ela está deixando de ser miserável. Então, o fato de você ter grandes contingentes populacionais na África, na Índia, na China e até no Brasil, saindo da miséria, isso é um indicador positivo. E a quantidade de pessoas deixando a faixa de pobreza e entrando numa faixa, na classe média, por exemplo, tendo condições de acesso a saneamento, educação, luz elétrica, a taxa de evasão da escola tem diminuído. Tem uma série de indicadores que estão melhorando. Então, peraí, quando a gente começa a ler o livro, mas, opa, então tem alguma coisa errada. As coisas estão melhorando. Só que esse autor, que é o Hans Rosling, ele coloca o seguinte, tem 2 coisas que estão piorando. O terrorismo e o aquecimento global. São 2 situações bem complexas, bem complicadas, que tendem a piorar. E aí, quando fala do terrorismo, é que nos interessa. Por quê? O terrorismo tem a ver com o renascimento de consciências ressomadas, de consciências reurbanizadas, que são as consréus. É o produto do processo da reurbanização. Então, isso tende a piorar, isso tende a se intensificar, e o papel do intermissivista, quando ele compreende essa situação, é ele ser, como eu disse antes, um porto seguro para que a gente possa ter uma contrapartida, um equilíbrio nessa piora que o nosso planeta vai sofrer. Beleza, Baltazar. Agora eu vou chamar, então, os nossos comerciais e aí a gente volta ao nosso segundo bloco para dar continuidade ao nosso debate, tá? Vamos, então, fazer uma pausa para os nossos comerciais. Você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da Rádio RCI AM 1320, Face, né? Sempre RCI, e YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Bom, estamos então voltando para o nosso segundo bloco, né? O Conteúdos do Paradireito.
na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, dando procedimento, né, ao nosso bate-papo com o nosso convidado Alexandre Baltazar e eu. Então, Baltazar, no bloco anterior nós tínhamos uma pensata e a gente gostaria que você pudesse falar, comentar sobre essa pensata, né? Então, a pensata, ela diz o seguinte, né? A epígrafe chama-se intermissivista, tá? E ela fala o seguinte: toda consciência intermissivista, seja ressomada ou não, está envolvida com a interassistencialidade da reurbanologia. Você podia comentar? Sim. Assim, o que nós estamos fazendo aqui, né? Aquelas 5 perguntas clássicas da filosofia. Quem sou, o que sou, de onde vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Nós, pelo paradigma consciencial, nós estamos aqui nessa dimensão intrafísica para assistirmos uns aos outros, né? E a conscienciologia, ela propõe que a linha dorsal dessa assistência seja a tarefa do esclarecimento, a TARES. Então, estávamos falando no bloco anterior dos deveres aí do intermissivista, né? Então, o nosso dever é esclarecer os nossos compassageiros evolutivos. Essas 5 perguntas a humanidade tenta responder há alguns milênios, né? A conscienciologia traz algumas respostas para isso, e são respostas libertadoras. Então, hoje nós estamos tratando aqui de um assunto extremamente avançado, que é a Reurbex e o paradireito, e nós vemos que estamos cumprindo com esse nosso paradever, que é a tarefa do esclarecimento. Alexandre, tem uma questão que, por exemplo, dentro do processo da reurbanização, nós tivemos curso intermissivo, viemos para cá, e a gente começa, como intermissivista, a ter certos papéis nas ICs, campos, cognópolis. Como que você vê esse papel do intermissivista nessas instituições dentro do processo da reurbanização? Então, a cognopoliologia também é uma especialidade que eu me identifico bastante, eu também estudo a cognopoliologia, que ela abrange essa questão da implantação de campos, implantação de cognópolis. E o intermissivista, pressupondo, então, que é uma consciência que tem um propósito de vida fundamentado na interassistência, ou seja, nós nascemos para fazer assistência. Qual é a maior assistência que eu posso fazer? Qual é a maior, digamos assim, assistência possível, mais incrementada, que cada um de nós pode fazer? Eu, quando ouvi isso, essa pergunta, a primeira vez num curso de projeciologia, foi quando eu me posicionei de estudar a conscienciologia. Por quê? Se nós estamos num planeta onde as pessoas não sabem que não são o corpo físico, a esmagadora maioria, eu vi que eu poderia fazer essa assistência no sentido de compreender aquilo que acontecia comigo, porque eu saía do corpo, e ajudar a fazer esse esclarecimento, tá? Então, começa por aí, né, essa assunção de responsabilidade. Quando a gente fala a maior assistência, a mais difícil, a mais complexa, aí é importante a gente trazer essa questão da implantação de um campus e a implantação de uma cognópolis, porque aí a coisa ela fica bem mais complexa, tá? Então, veja, tem uma técnica da conscienciologia chamada TENEPS, Tarefa Energética Pessoal, que ela é para o resto da vida, são 50 minutos por dia, e você vai se tornar um interassistente 24 horas. Mas porque você vai ficar 24 horas fazendo escagem de consciências extrafísicas que muitas vezes nem sabem que já faleceram, que já dessomaram, e você vai levar para a sua TENEPS, para o resto da vida. Agora imagine uma condição onde você pode estar nos ouvindo aí em São Paulo, Rio de Janeiro, ou mesmo uma cidade do exterior, qualquer lugar do planeta. Se você resolve trabalhar num projeto de implantação de um campus da conscienciologia, onde vai ter um condomínio de pessoas estudiosas da conscienciologia. Você vai ter salas de aula, você vai ter uma biblioteca, você vai ter restaurante, laboratórios, funcionando todos os dias, recebendo pessoas, fazendo desassédio. O que vai acontecer? Aqui em Foz, nós temos centenas de praticantes da TENEPS. Então, nós temos um para-hospital. Nós temos uma condição muito diferente de você ser um praticante da TENEPS em algum bairro de alguma cidade mundo afora. O incremento do processo assistencial é muito maior.
Então, quando isso acontece, nós passamos para um outro nível de assistência em relação à questão da Reurbex. É como se nós passássemos a ser coadjuvantes mais sérios dos trabalhos de reurbanização extrafísica. Então, a gente costuma, quando aborda esse aspecto em cursos, a gente traz dados, indicadores de como era a nossa região trinacional em 1995, quando nós chegamos, e como que ela é hoje. Isso é muito delicado, às vezes, no sentido de que pode parecer pretensioso. Nós não fomos os únicos responsáveis, né, nós, que eu digo voluntários da Conscienciologia, nessa transformação que a nossa região aconteceu. Mas sim, fomos coadjuvantes e eu penso que tivemos uma parcela de responsabilidade importante. Foz do Iguaçu era a cidade número 1 no ranking de homicídios no Brasil. Foz do Iguaçu tinha uma faculdade de administração e de direito quando nós chegamos aqui. Hoje nós temos um polo universitário, tem uma universidade federal, tem uma universidade estadual pública, nós temos Instituto Técnico Federal e temos 2 centros universitários e várias faculdades privadas. Cidade do Leste virou um polo de estudo de medicina. Então, assim, quando nós chegamos aqui, o professor Valdo fez questão de dar uma palestra no Shopping Vendôme. Quem conhece Cidade do Leste sabe qual é esse shopping que eu estou falando. Aquela muvuca de compras do Paraguai, o professor Valdo foi dar uma palestra lá dentro. Ele deu uma palestra em Puerto Iguaçu e outra no Hotel Internacional em Foz. Foi para marcar aquele momento que a nossa comunidade conscienciológica chegou na região. Por causa de um campus, que nós vimos que, na verdade, era a primeira etapa, porque foi implantado uma Cognópolis. Então, veja a importância desse para-hospital na reurbanização dessa região. Então, nós entendemos que o intermissivista, ele pode ter um papel fundamental quando ele passa a epicentrar, junto com seus colegas, a implantação de um para-hospital. Mas isso é uma consciência intrafísica, como que ele vai implantar um para-hospital no extrafísico? As TENEPSes fazem a ponte do intrafísico com o extrafísico. E o incremento do número de praticantes de TENEPS vai, inevitavelmente, fazer essas equipes trabalharem juntas. Então, quando você tem os laboratórios, toda aquela infraestrutura que eu falei, junto das moradias onde moram os tenepecistas e tem o seu ambiente propício para TENEPS, isso vai virar uma coisa contínua de interassistência, e aí, né, ele, retomando aquela cronologia da Reurbex, que começou lá em 1100, o professor Valdo coloca que a partir da Cognópolis Foz se iniciou a implantação da Comunex Interlúdio. Então, a relação de uma Comunex, aí não é baratosférica, né? Para quem está chegando, conhecendo a Conscienciologia, existe a Comunex mais evoluída, que imagine uma universidade de estudo da evolução da consciência. Né? Você não tem assédio, você não tem obsessão, você tem pessoas maduras, lúcidas, estudando para voltar para essa dimensão. Então, você imagine essa Comunex próxima de uma Cognópolis, onde as pessoas saem do corpo, vão ter aulas sobre como proceder na dimensão intrafísica, volta para o corpo, pessoas que se preparam, renascem, encontram a Cognópolis, e isso vira um círculo virtuoso, né, de dimensão intrafísica, extrafísica, e acaba promovendo, auxiliando o processo da Reurbex. Nós temos hoje a Cognópolis Foz e mais 3 pré-Cognópolis sendo implantadas. E a gente acha que devemos ter mais massa crítica para aumentar essa quantidade de campi e de Cognópolis, porque isso vai ajudar muito no processo da reurbanização extrafísica. Aí, Alexandre, você falou uma coisa que eu acho interessante, que aí nós temos um grande desafio, né? Que aí dentro da Conscienciologia a gente coloca como CCCI. Eu queria que você explicasse o que significa essa sigla, né? CCCI, e o que essa comunidade ela está contribuindo para a melhora do planeta, né? Não, contrapondo a piora do planeta. Você podia comentar sobre essa sigla, que é a nossa história aqui, e o que isso tem a ver com a melhora do planeta? Vamos lá. A Comunidade Cosmoética Conscienciológica Internacional é um conjunto de consciências que compõem, que estudam a Conscienciologia.
Dentro dessa comunidade, nós temos instituições conscienciocêntricas, nós temos colégios invisíveis, nós temos empresas conscienciocêntricas ou conscienciológicas. Então, são todas as estruturas, né, que nós possuímos hoje, voltadas para o estudo, implantação e consolidação da conscienciologia. A CCCI, ela tem um papel muito importante na reurbanização extrafísica, e eu trago um viés que eu venho trazendo esse viés em várias oportunidades, em cursos, em lives e debates, que é o seguinte: quando nós fomos, pressupondo que nós fomos resgatados para auxiliar na criação da ciência conscienciologia e implantação da ciência conscienciologia, que é o seguinte: vamos imaginar que vários de nós tínhamos grupos diferentes. O professor Valdo, ele faz um relato do pandeiro. O que é o pandeiro? Nessa cronologia, quando as consciências foram resgatadas, depois você cria a conscienciologia, inicia o curso intermissivo, foi criado uma estrutura chamada pandeiro, que funcionou no extrafísico, na região do Rio de Janeiro, sobre praticamente a casa do professor Valdo, o apartamento do professor Valdo, e o pandeiro, ele era um campus avançado ou de extensão do curso intermissivo, que tinha o propósito de fazer esse planejamento iminente de implantação da conscienciologia. Ele funcionou de 1968 até 85. No pandeiro, qual que era o maior desafio dos serenões e dos evoluciólogos? Era conciliar os interesses, porque haviam vários grupos juntos com o propósito de implantar a conscienciologia. Então, o professor Valdo dizia que todas as reuniões tinham evoluciólogos e muitas vezes serenões para aliviar as constrições grupais. O professor Valdo usa esse conceito. Então, imagina a corda esticada. Vamos implantar a conscienciologia? Vamos. Por onde começa? Aí um grupo diz, tem que ser pela Europa, o outro diz, tem que ser pela América, o outro fala, não, tem que ser a Austrália, o novíssimo continente. Cada grupo com uma... Estou criando um teatrinho aqui, tá, gente? Mas imaginem cada grupo com uma visão diferente sobre o modus operandi de como implantar a conscienciologia. Como que ela tem que começar? Ela tem que começar pelo processo da pesquisa, dos livros, ela tem que começar mais pragmática, com construções. Eu fico imaginando o que não eram essas reuniões, né? Isso é uma pretensão que eu tenho. Compreender quais eram as constrições, quais eram os debates acalorados que o professor Valdo relata. Ok. Aí, a partir de 1979, o professor Valdo escreve o livro Projeções da Consciência e faz a primeira onda de aglutinação de intermissivistas, que culmina com o Centro da Consciência Contínua. É a primeira onda de chegada dessa turma, porque reconhece na barba do professor Valdo, no conceito de experiência fora do corpo, projeção consciente, opa, eu tenho a ver com esse negócio. Quantos de nós não chegou assim? Aquela barba do professor Valdo não era por acaso, aquilo era um marcador. E aí você estuda saída do corpo. Para mim foi a experiência fora do corpo. Quando eu ouvi falar projeção consciente, eu pensei, eu preciso estudar esse negócio. Até hoje eu falo, eu levo banho de energia, eu tenho repercussão, porque a gente sabe que a projeção consciente, o intermissivista, ele estuda isso. Aí ele vem aqui para o intrafísico, começa a entrar em melim, porque ninguém sabe de nada. Aí aparece alguém e fala, você não é o corpo físico, você é mais do que isso, você não nasceu aqui, você é mais antigo. A pessoa leva um impacto e começa a querer estudar. Aí em 86 o professor Valdo lança o Projeciologia, outra onda de aglutinação que culmina com o Instituto, criação do Instituto. Depois, em 88, aí veio os 700 experimentos. O professor Valdo, ele falou isso na primeira palestra que ele deu aqui em Foz do Iguaçu. Minto, não foi a primeira palestra, foi na primeira convenção no Hotel Carimã. Ele pegou o Projeciologia e disse, esse livro formou o Instituto. Pegou os 700 experimentos e esse livro trouxe o CAEC. Então veja essas ondas de aglutinação, né, decorrentes do processo da teoria. Então a CCCI, ela veio se formando em ondas. E é importante ressaltar que a principal e a maior foi o IPC. A maior parte de nós mais antigos chegaram no Instituto. Então, nós tínhamos um grupo, tá certo? E eu faço assim de propósito, um grupo com uma hierarquia muito clara. Muita gente saiu do Instituto, se tornou dissidente.
que acontece com o tempo, com a chegada do CAEC? Depois com a chegada da ARAC, da IAC, depois Apex, Unicim e outras instituições. Muita gente começou a retomar, são os retomadores de tarefa. Hoje nós temos 25 instituições. O professor Valdo usava o termo tribo. Nós temos aí quantas tribos? Quando ele propôs o colegiado da Conscienciologia, ele falou que ele propôs o colegiado porque nós éramos muitos grupos. Então, o entendimento de que a CCCI, ela é plural, ela é um conjunto de subgrupos, explica muita coisa no aspecto da Reurbex. Nós conseguindo, dentro da CCCI, fazer uma integração mais avançada, fazer pontes entre as instituições, trabalharmos em sinergia, tá certo? Isso vai ser, sim, matéria-prima, o meu entendimento disso, vai ser matéria-prima para a gente poder fazer muita assistência a comunexes baratrosféricas. Se ex-líderes de ex-grupos do passado conseguem hoje trabalhar por um propósito interassistencial, nós temos autoridade moral para chegar em determinados buracos e dizer, vocês podem chegar lá, mas a gente tem que ter essa autoridade moral. Alexandre, você falou uma coisa que é interessante, também, o meu caso também foi uma questão de projeção. Isso foi em 83 até 85, ou seja, o final da questão do termo do pandeiro, né, de 68 a 85, mas de 83 e 84, 2 anos, significativamente, eu tive muitas projeções, assim, do tipo, assim, escrachado, tirando, vendo, saindo, e depois eu só fui conhecer a Conscienciologia 10 anos depois, em 95. Mas quando eu olhei, mesmo depois de 10 anos, tudo que acontecia no Projeciologia, mas peraí, eu já passei por isso. Isso eu já sei. Então, foi uma confirmação desses intermissivistas que passou, mesmo ressomado, investimento em projeção em muitos de nós que hoje estamos aqui dentro da CCCI. É muito bacana você trazendo. E aí nós temos a última pensata desse bloco. Eu vou colocar para você fazer um comentário, tá? A epígrafe é Cognópolis, e ela fala o seguinte: extrafisicamente, a Cognópolis Foz é ponta de lança da reurbaniciologia, é capital da Conscienciologia e pode ser o local intrafísico com a adaptação maior ao curso intermissivo. Você poderia comentar? Sim. Dentro daquela cronologia que eu coloquei aqui, quando eu li a primeira vez, eu pensei, por que o professor Valdo colocou criar a ciência Conscienciologia, depois curso intermissivo, pandeiro, aí a próxima etapa é Cognópolis, depois interlúdio e fecha com enciclopédia. Por que interlúdio Cognópolis? Pulou toda a fase ali da década de 80 até a implantação da Cognópolis. É muito curioso isso, né? Então, ele coloca como etapas de cronologia esse salto, no meu entendimento, é porque a Cognópolis é o ajuntamento desses grupos. Daí a significação da Cognópolis Foz em relação ao processo da Reurbex. Mas já tinha várias instituições, mas aqui em Foz a gente está dividindo o mesmo território. Aqueles subgrupos estão tendo que conviver juntos. Por isso, Eliel, que eu parto de um princípio, para a gente debater, né, de que a nossa Maxi ProEx está começando. O professor Valdo foi completista quando ele nos aglutinou todo o projeto da Cognópolis aqui em Foz. Mas fazer essa integração dessa Cognópolis como ponta de lança da Reurbex é um processo que está começando, no meu entendimento. Muito bom. Então, agora, nós vamos fechar esse bloco e eu vou chamar o comercial, né? Vamos fazer, então, uma pausa para os nossos comerciais. Você está, né, nos escutando aí, nos acompanhe no endereço da Rádio RCI AM 1320, Face sempre RCI, e YouTube da Paradireitologia. Lembrando sempre que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Bom, infelizmente estamos no último bloco, né? Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora de Iguaçu. Estamos entrando no nosso último bloco, dando procedimento ao nosso bate-papo, com o nosso convidado, professor Alexandre Baltazar. Então, Baltazar, vamos nós fechar o nosso
nosso assunto. E aí eu vou trazer uma questão que é mais complexa, né? Que como que a gente pode contextualizar a atual Max ProEx, aí tem que explicar o que é Max ProEx, grupal, na cronologia dessa RIURBEX, né? Dessa reurbanização extrafísica. E qual a perspectiva disso, tá? Aí você explica para a gente o que seria Max ProEx, tem muita gente que não sabe. No início a gente estava falando ali sobre propósito de vida, né? De que nós não viemos nesse mundo a passeio. Então, todos nós temos aí um propósito, uma missão. Nós, na Conscienciologia, chamamos de programação existencial. Temos cursos, inclusive uma instituição especializada em programação existencial. E quando a gente fala proexis, né, cada um de nós, então, tem esse compromisso. Né? Você que está nos ouvindo, qual que é a sua proexis? O que você veio fazer nessa dimensão? Então, a pessoa ela tem vínculos que ela precisa refazer, reconciliações, tarefas, às vezes máculas ou problemas que ela, assinaturas energéticas negativas, ela precisa limpar, recuperar, sanear. Então, a programação existencial, ela é feita no sentido de você melhorar a sua ficha evolutiva. Você olha para o seu passado e diz, caramba, olha o que eu fiz lá na Idade Média, olha o que eu fiz, eu vou ter que... E aí você estuda antes de nascer, com pessoas que estavam junto, pessoas que podem ser catalisadores dessas aproximações, e aí você começa efetivamente a escrever os seus compromissos. Quando você nasce, né, como eu disse antes, vários de nós, quando ouviram falar de projeção consciente, ouviram falar desse propósito de vida, aquilo entrou em ressonância, a gente se sentiu interessado. E aí essa proexis, ela começa a vir aos poucos, você começa a sentir, ter intuições, os amparadores ajudam, para que você acesse as cláusulas daquilo que do que você veio fazer. Só que tem um detalhe, existe mini proexis, existe proexis, existe maxi proexis. Então, num curso intermissivo, a maxi proexis é quando você tem grupos de evoluciólogos, grupos de intermissivistas que assumem compromissos maiores, mais avançados. Por exemplo, desestigmatização de regiões complexas do nosso planeta, né? Então, a pergunta que eu faço, por que nós viemos para a região trinacional? O que aconteceu na região trinacional que justifica a primeira cognópolis do planeta? Aí você começa a estudar o histórico da região trinacional, você vai ver que aqui teve 2 guerras. Teve a Guerra do Paraguai e teve a Guerra Jesuítica. Fora essas 2 guerras, teve o maior genocídio da humanidade. Não aqui em Foz, na região trinacional, mas nas Américas. Nós tivemos 80 milhões de aborígenes, 70 milhões de aborígenes foram assassinados pelo homem branco. Olha o passivo. Passivo é um conceito de dívida, tá? Veja o tamanho do problema que eu estou citando aqui, tá? A região trinacional, ela tem 3 fronteiras. Argentina com Brasil, Brasil com Paraguai e Paraguai com Argentina. Nós temos 3 idiomas aqui oficiais, o Guarani, o espanhol e o português. Fora isso, 80 etnias vivendo pacificamente. Nós temos 4 ou 5 moedas circulando diariamente. Então, nós temos uma região propícia para essa reurbanização que nós falamos antes. Então, a Maxi Proexis grupal é um baita de um empreendimento de melhoria do planeta intrafísico. É quando você consegue, imagina assim, uma pessoa que seja completista, ela pode ser completista publicando um tratado, ela pode ser completista ressarcindo débitos kármicos, o grupo kármicos, da família dela, dos amigos próximos. Agora, ela pode ser completista criando um time, por exemplo, igual nós estamos fazendo em Foz, uma comunidade que melhora centenas de indicadores dessa região, que resgata centenas de milhares de consciências que estavam perdidas por conta de um débito nosso. Quando eu digo nosso, eu pergunto, você se vê aí relacionado a essa realidade? Eu me sinto relacionado. Foi por isso que eu vim para cá, eu sentia que eu tinha que estar aqui. Então, será que eu sou parcialmente responsável por parte desse passivo assistencial dessa região? Então, a Maxi Proexis grupal é quando um conjunto de consciências se sente tocado por essa responsabilidade, planeja uma ressoma em grupo para poder fazer a melhoria desses indicadores.
e aí ela limpa a ficha dela. Se não limpar tudo, vai limpar uma boa parte. Isso é Maxi ProX grupal. Então, a CCCI e a Maxi ProX grupal, elas têm essa correlação digamos assim, de sinergia, de você criar infraestrutura, aproximar as pessoas para poder fazer a melhoria desses bolsões extrafísicos que prejudicam a dimensão intrafísica. Doutor Sá, tem uma coisa que dentro da paradireitologia se estuda muito, que é o curso grupo kármico, que tem o processo da interprisão, vitimização, recomposição, libertação e polikarma. Quando se coloca em Max ProX, parece que o curso tudo entra aí dentro. E tem processo desde libertação, processo de recomposição, processo de interprisão de alguns colegas, né, evolutivos nossos, que está no processo de vitimização e fica vítima, algoz, ou seja, isso é um tema que é muito estudado dentro da paradireitologia. E eu vejo que quando a reurbanização tem esse propósito, ele tem o propósito de mexer dentro da paradireitologia o curso grupo kármico. Isso faz sentido? Faz todo sentido, né? A analogia que eu faço disso, ele é como, sabe aquele equalizador de som, que você tem uma tecla mais para baixo, uma mais para cima, e isso vai alternando? Então, para atuar numa Maxi ProX grupal, a teclinha da policarmalidade, ela já tem que estar um pouquinho para cima. A teclinha da egocarmalidade, ela já tem que estar mais para baixo, no sentido de você estar saneando aquilo e abrindo as outras contas. Por quê? Porque quando você atua numa frente dessa, você vai enfrentar muita pressão holopensênica. Você vai sentir um pouco esse drama, que é a necessidade do parapsiquismo, porque você vai fazer TENEPS e você vai receber muito essas consciências do seu passado, que estão sofrendo, que está doendo no psicossoma, elas estão precisando de ajuda, e quando isso começa a ser um volume muito grande, a pessoa ela tem que entender que esse é o trabalho, que esse é o papel. Se ela ainda está muito presa no próprio ego, ela vai ter dificuldade de suportar essa pressão holopensênica, de fazer esse trabalho. Ela tende a recuar, ela tende a desistir, entende? Então, às vezes alguns de nós chegam com um pouco entendimento, mudando um pouco a ideia, ela chega ainda com muito processo egocármico, tá certo? Para resolver, ou grupo kármico, mas ela já tem um entendimento muito grande da policarmalidade. Ela vai perceber isso, vai ter um trabalho danado, porque às vezes ela vai ter coisas para resolver de família, de sobrevivência, de conseguir o próprio salário para poder, mas ela entende o papel dela na policarmalidade. Os amparadores vão ajudar nesse sentido, para que ela consiga fazer esse saneamento e avançar na policarmalidade. Os inversores existenciais, a inversão existencial é uma das técnicas, é uma das condições, por exemplo, que faculta antecipação da TENEPS. Às vezes o sujeito não tem dupla evolutiva, ele ainda não tem domínio do estado vibracional, ele pode não ter base física, mas ele pode antecipar a TENEPS. Se ele entende, se ele é inversor existencial, ele entende o papel dele na policarmalidade, na Maxi ProX grupal, ele vai cuidar dessas faltas no decorrer do caminho. Esse foi o meu caso. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei em Foz recém-formado, eu não tinha absolutamente nada, a não ser o entendimento que eu tinha que fazer aqui. Então, eu fiz a minha vida intrafísica a partir dessa escolha pelo trabalho dentro da policarmalidade, que eu considero a Cognópolis Foz uma Maxi ProX grupal e é uma conta corrente policármica aberta. As pessoas que estão liderando, que estão à frente, que estão segurando a barra, é difícil que ela já não tenha a conta policármica dela aberta em alto nível. Muito bom. Eu acho que isso que você está trazendo é uma reflexão muito grande que a gente pode ter, porque a gente aumenta a nossa autorresponsabilização evolutiva e também da sua autonomia evolutiva. As duas coisas acontecem. E falando nesse aspecto, né, de que maneira você acha que o intermissivista ele pode aprofundar o estudo teático da Reurbex? Como que a pessoa pode desenvolver isso mais? Eu tenho algumas sugestões para quem se identifica com o estudo da reurbanização extrafísica, que é o seguinte. Primeiro, o estudo da Reurbex, quando você pega o Homo sapiens reurbanizatus, ele pode ser feito de duas maneiras. É você sair do corpo, ir lá e ver a Reurbex acontecendo. Você vai ver uma comunidade baratrosférica sendo desmanchada.
É como pegar, por exemplo, às vezes uma grande favela que está sendo reurbanizada e sendo construídas casinhas para poder relocar aquelas pessoas. Imagine esse empreendimento, você vê ao vivo e a cores na dimensão extrafísica. Isso é uma maneira de você estudar. Não é a maneira como eu estudo, que eu não tenho esse nível de projetabilidade. O professor Valdo tinha, e ele citava vários relatos. A outra forma de estudar Herbex é lendo na dimensão intrafísica os indicadores de que ela está acontecendo. Eu citei alguns exemplos de indicadores aqui na região que melhoraram. Então, a pergunta é, o que aconteceu primeiro? Será que está havendo um grande processo de assistência extrafísica, que quando você diminui a influência negativa na dimensão intrafísica, o intrafísico começa a reagir e melhorar? É um processo simultâneo, concomitante. Você vem limpando o extrafísico e o intrafísico vai melhorando. A dica é a seguinte, primeira coisa, se você estuda Conscienciologia, está começando, se interessou, estuda a técnica da TENEPS, tarefa energética pessoal. Quando a pessoa começa a fazer TENEPS, o maior beneficiado é ela mesma. Isso você vai ler no manual da TENEPS. O segundo grande beneficiado da prática da TENEPS é o parceiro ou parceira do praticante. Porque primeiro você faz o desassédio de você, depois você chega no seu parceiro ou parceira, depois a família, né? E depois, aí você vai para os vizinhos. A TENEPS, na medida que ela vai aumentando a intensidade, o gabarito do praticante da TENEPS, ela pode chegar num bairro inteiro ou na cidade inteira. Até que 2 décadas, 3 décadas depois, aí depende do praticante, ele pode chegar a uma oficina extrafísica, que é o nível mais avançado do trabalho interassistencial nessa dimensão que a gente conhece. É o ofiexista. Ele vai ter um para-hospital vinculado na casa dele. Então, a OFIEX é um nível muito avançado. O ofiexista, ele trabalha diretamente no processo da Herbex. Então, esse é o nível que a gente almeja, né? Eu espero um dia, quem sabe, estou com 51 anos, mas eu espero um dia chegar nesse nível, tá? Agora, o TNPcista veterano, ele já começa a se envolver no processo da Herbex. Já chega alguma coisa para ele, algumas marolas, que ele começa a perceber que ele está vinculado ao processo da reurbanização extrafísica. São as sincronicidades que acontecem, são as informações que ele tem, os insights, os projetos que vem em mente, ele começa a ter lampejos de lucidez ou extrapolacionismo que mostra que ele está, de alguma maneira, vinculado ao processo da Herbex. Então, a TENEPS é muito importante para quem almeja. Ela vai dar maior amparo de função, maior sustentabilidade, maior resiliência para você poder suportar, porque nós vamos lidar com Consréu, baratrosfera. Então, você precisa ter musculatura para poder segurar, tá certo? A outra dica é você tentar, igual eu citei meu exemplo do curso de definição de especialidade pessoal, ir atrás de aprofundar qual é a sua especialidade, qual é a sua identidade de pesquisa multidimensional, qual é a assistência que você será a pessoa mais indicada para fazer. Isso é a sua especialidade. Se você identificar isso, você vai ter amparo de função, a tendência é haver um alavancamento da sua evolução, tá certo? Então, eu dou essas 2 dicas porque eu acho que pode ajudar demais. E aí, o aspecto, para fechar essa linha de raciocínio, quando essas comunexes elas começam a ser expurgadas, há uma diáspora dessas consciências extrafísicas. E para onde que elas vão? Depende do bolsão de origem, da identidade dessas consciências, elas vão buscar as consins que elas têm afinidade. A hipótese que eu levanto para a pesquisa é, eu tenho perfil com qual bolsão de comunex baratrosférica? Que eu posso ser digamos, o porto para poder acolher essas consréus. Então, isso é importante a gente saber, porque essa pesquisa vai torná-lo, né, cada um de nós interessado, num assistente profissional relacionado à reurbanização extrafísica. Bacana, Baltazar, muito bacana. E essa correlação é muito interessante a gente refletir sobre isso. E aí nós temos a última pensata, e aí eu queria que você comentasse a pensata, já fizesse a sua despedida do nosso último bloco, tá? A pensata, a epígrafe se chama Pasmaceira, tá? E ela diz o seguinte: quem quer sair das crises psicossomáticas deve assumir as tarefas que lhe competem na consecução da Max Proex, ou seja, da programação existencial em grupo. Podia comentar e aí fazer a sua despedida?
Vamos lá. Interessante como o tema proexologia ficou forte, né, no nosso debate aqui, mas a pasmaceira, ou a melancolia intrafísica, né, é um indicador de que a gente está fora da nossa proex. Então, você que está nos ouvindo, se às vezes dá uma angústia, uma sensação de que tem alguma coisa errada, de que está faltando alguma coisa, é importante fazer uma autopesquisa, fazer um laboratório, fazer uma reflexão, se você realmente não está em ectopia, ou seja, você não está fazendo aquilo que você se comprometeu a fazer com você mesmo, não é com os outros. Então, você tem que olhar para dentro de você. Na nossa sociedade tem muito tamponamento, tem muita coisa para desviar o foco. O cineminha, o shopping, não sei o quê. Então, quando dá aquela melim, que é um indicador de que você precisa, é uma luz que está acendendo ali, presta atenção, tem alguma coisa fora do lugar. E você foge desse enfrentamento, você está construindo a melancolia extrafísica. A melancolia extrafísica é o coroamento dessa pasmaceira, tá? Então fica aí o convite para estudar esse aspecto e se envolver nos estudos, né, da sua programação existencial e da reurbanização extrafísica. Queria agradecer a participação aqui no programa, né, dizer que a gente está à disposição e quero fazer um convite para hoje à tarde, às 15 horas, participar do Areópago Conscienciológico, uma atividade gratuita, se acessa pelo canal do Tertuliário no YouTube, e o tema é Alta Autoridade Mental Somática. Como a partir do desenvolvimento do seu mental soma, você passa a ter maior protagonismo, maior poder, maior mando de campo, a partir do conhecimento e a partir da intelectualidade. Então fica o convite hoje às 15 horas no canal do Tertuliário. Muitas graças e até a próxima. Então, chegamos ao final do nosso programa. Eu, Eliel Queiroz, e meu parceiro, né, Renato Coral, agradecemos a presença do professor Alexandre Baltazar, os espectadores e os ouvintes que nos ouviram, nos honraram com a sua participação, e também queremos convidá-lo para a próxima semana, né, no mesmo horário, sintonizar a rede comunicadora do Iguaçu, RCI, AM 1320, Face sempre RCI, e YouTube da Paradireitologia. Lembrando sempre, o Paradireito é para todos.